Fala, meus amigos, graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Querido, seja bem-vindo ao Semana na Palavra, nesta quarta-feira, do dia 8 de fevereiro de 2024. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra e venha falar contigo. Queridos, não se esqueça de você curtir, você comentar, compartilhar a palavra de Deus. Envie para os seus amigos aquilo que Deus falou contigo. Semeie a palavra do Senhor. Amém? Amados, a palavra do Senhor hoje está em Lucas, o capítulo 9, o verso 57 até o 62, que diz assim: Quando andavam pelo caminho, o homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E a outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e ora para trás é apto para o reino de Deus. Amados, hoje nós vamos falar ou continuar falando sobre o ato de deixar tudo para trás, tudo para depois. Fiz um vídeo na manhã do dia de ontem falando sobre isso, o ato de nós procrastinar, o ato de você deixar tudo para depois. E por incrível que pareça, o brasileiro é campeão nisso. Mania de deixar tudo para a última hora. Nós somos famosos por procrastinar, por deixar tudo para a última hora. Declaração de imposto de renda é feita e entregue na última hora. Temos uma prova, estudamos sempre na última hora. Quando temos que entregar um TCC, um trabalho de faculdade, deixamos tudo para a última hora. Tomar qualquer decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando tudo fica ainda mais difícil. Quem de nós nunca sofreu a se deparar com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Tenho certeza que há dias em que muitos acordam com os dedos cruzados para que alguma mudança cósmica multiplique as horas do dia. Mas sempre se arrepende por ter desperdiçado boa parte dos 1.440 minutos ou 86.400 segundos diários que todos nós igualmente possuímos. As chances são grandes de sermos todos cultivadores do hábito de deixar a vida para depois. Por quê? Uma pergunta. Resultado de nós não sabermos administrar o nosso tempo. Nada mais é isso. Aquele que não sabe administrar o seu tempo, ele vai ser como o tolo. Vai sempre correr atrás dele. Sempre correndo atrás, tentando administrar aquilo que ele não soube administrar. Repetindo a palavra de Efésios 5, verso 15, que nós lemos ontem, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus para aquele que não sabe administrar. Uma definição. Essa mania de deixar tudo para depois tem um nome. É o que o dicionário chama de procrastinação. Ato de procrastinar, adiamento, delonga. Procrastinar é transferir para o outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. Um levantamento feito por Christian Barbosa, especialista em produtividade, ele tem um livro que se chama O Equilíbrio e o Resultado. Porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. As 4 mais adiadas pelas pesquisas foram as seguintes. Primeiro, exercício físico.
Segundo, leitura. Terceiro, saúde. E quarto, planejamento financeiro. Note que são 4 coisas que são pilares. Exercício físico, a pessoa precisa manter o corpo dela em dia. Se ela não manter, aquilo vai causando outros problemas. Colesterol, diabetes, entre tantos outros. Leitura, um hábito que cada vez mais está escasso, mas que traz muitos benefícios. Cuidar da própria saúde. Uma coisa vai levando a outra. E o quarto, o planejamento financeiro. Aquele que não faz um planejamento para ter alguma coisa, acaba se endividando, acaba causando muitos outros problemas. Note como uma coisa vai levando a outra. E tudo está relacionado a uma coisa, mordomia. Mordomia do tempo. Sem ter tempo para ler a palavra de Deus. Mordomia do corpo, sem tempo para cuidar do templo do Espírito Santo. Mordomia financeira, sem recurso para dizimar e ofertar. O resultado de tudo isso é que o procrastinador sempre sofre com estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros por não cumprir com as responsabilidades, compromissos, desânimo, etc. Afinal, missão dada não é missão cumprida, mas é possível mudar a rota dessa rima ou desse sina. Precisamos aprender a combater com fé o gigante da procrastinação, vivendo sobre como prioridades, não sobre pressão. A procrastinação nos faz viver sob a pressão. A Bíblia nos ensina a viver sobre prioridade. Paulo nos ensina através desse versículo. Paulo era muito culpado e tinha todas as chances de procrastinar. Sabendo dessa verdade que devemos viver sobre prioridades, não sob pressão, ele adverte: tenha cuidado com a maneira de vocês vivem. Não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Hoje, exatamente hoje, nesse exato momento, você tem uma oportunidade. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Dentre outras coisas, Paulo está começando a falar de prioridade bíblica e do uso do tempo na hora de executarmos tais prioridades. Tenha prioridade na sua vida. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. Não viva de qualquer maneira. Saiba quais são as suas prioridades, responsabilidade e tarefa. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Na Bíblia, insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse. Salmos 14, verso 1. E sabedoria é reconhecer Deus em todos os seus caminhos. E está lá em Provérbios 3, verso 6. A advertência, portanto, é: vivam reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Definam suas prioridades diante de Deus de acordo com a vontade dele e façam tudo como se estivesse fazendo para Deus. Aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não vivam sem saber quais são as suas prioridades, suas responsabilidades e suas tarefas. Definam tudo isso de acordo com a vontade de Deus e saibam remir o tempo para ver tudo realizado. Aproveitar ao máximo cada oportunidade significa resgatando o tempo do desperdício, retirando o tempo do lixo, rejeitando o abuso com o tempo. Os dias são maus e, portanto, devemos saber usar o tempo para realizar aquilo que é prioritário na nossa vida. O inimigo, ele é um dos ladrões do tempo. Ele vai fazer você te ocupar com várias coisas inúteis que não te fazem bem. E ao final do dia você vai ficar triste por não saber administrar o seu tempo. Oportunidades que passou na sua porta e você não soube agir, não soube aprender com tudo aquilo.
Por isso que a mensagem é clara. Saibam quais são as suas prioridades e use o tempo para executá-las. Utilize bem o tempo para realizar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Cada um tem seu tempo, os 24 horas por dia. Cada um tem. Por que um consegue e outro não consegue? Porque você não está tendo sabedoria para administrar. Afinal, o sangue de Jesus nos redimiu da antiga maneira de viver. Maneira vazia. 1 Pedro 1,18. Discernimento Ele nos dá essa manhã para descobrir as prioridades de Deus e disciplina para colocá-las em prática. É fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Do contrário, seremos controlados, enchidos, encharcados por outras forças qualquer. Por exemplo, o álcool. Observe a fluência do texto bíblico. Do 15 ao 18. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ao que diz o verso 18. Não se embriague com vinho que te leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Percebeu? É o Espírito de Deus que nos dá discernimento e disciplina e nos torna dedicados para viver a prioridade de Deus e não sob pressão. Depois disso, Paulo passa a destacar quais são as prioridades principais da vida do cristão. Do 19 ao 21 ele vai falar sobre adoração e comunhão. Do 22 ao 33 ele vai falar sobre cônjuge. E aí a partir do 6 ele começa a falar sobre pais e filhos. Capítulo 6. Até o verso 5 ali, porque até do 5 ao 9 ele vai falar sobre o trabalho. E a partir do 10 até o 18 ele vai falar sobre disciplina espiritual. Apesar de Paulo não cobrir todas as áreas da vida, descanso, por exemplo, o apóstolo Paulo identifica alguns valores principais que devem ser levados em consideração na hora de definir as prioridades. Através de Paulo, o Espírito de Deus nos lembra que a vida cristã é uma vida de prioridade múltiplas. Note que ainda é dito qual dessas áreas deve ter prioridade sobre as demais. Paulo não diz, por exemplo, que o casamento vem antes do trabalho, ou que a adoração e a comunhão vêm antes do casamento, ou que as disciplinas espirituais vêm depois do trabalho e da criação de filhos. Essa lista de prioridade não está em ordem crescente de responsabilidade ou de prioridade. Ela está aí para nos informar que devemos ter vida como um todo, devidamente equilibrada. Essa é a chave de tudo, equilibrada. Então, queridos, para encerrar, que Deus possa te dar discernimento, sabedoria, para você administrar o seu tempo de maneira correta e que vai te fazer você feliz. Não deixe para depois aquilo tanto que você tem tanta vontade, tantos sonhos. Estamos no dia 8 de fevereiro, quantos fizeram promessas na virada do ano e que nem sequer iniciou nenhum dessas promessas? Tome a atitude hoje de dar um passo, de iniciar, e Deus vai te abençoar para que ao final deste ano, ou ao final dessa semana, ou ao final desse mês, você possa ter orgulho de você. Eu dei um primeiro passo. Eu tentei. Amém? Que Deus possa ter falado contigo através dessa palavra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Eterno Pai, Jesus querido, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Obrigado por nos ensinar, Pai, não desistir de nós, nos ensinando valores importantes em nossa vida, que nós possamos aprender e ter equilíbrio em tudo. Que tudo que formos fazer, Pai, venhamos pedir a Tua direção, para que possamos, ó Pai, querer colocar em prática tudo aquilo que nós temos projeto, temos sonhos, que nós possamos dar o primeiro passo
e que através do primeiro passo o Senhor venha nos dar força para continuar fazendo. Estar aqui esta manhã, Pai, é um passo, é acordar todos os dias, mergulhar na Tua Palavra, fazer o nosso devocional, é acordar todos os dias com a certeza que é possível fazer diferente do que a gente fez ontem. Pai, perdoa pelas nossas falhas, perdoa quando erramos, quando desistimos dos nossos sonhos, de projetos que fizemos, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento para conseguir, ó Pai, e não voltar atrás, não fazer como a mulher de Ló, voltar atrás, mas sim olhar para frente, para o alvo que é Cristo. Fica conosco, nos dê, Pai, uma quarta-feira abençoada de vitória. Esse é o meu desejo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma quarta-feira abençoada em Cristo Jesus. Fique com Deus. Se Deus permitir, sexta-feira estaremos de volta com o Semeando a Palavra.